Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. A gente precisa entender que não dá para esconder o pecado, é impossível esconder o pecado, como também não dá para esconder as boas obras. Ou seja, a maneira como nós vivemos se revela naturalmente. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala sobre isso. Ele diz sobre essa questão, que não dá para esconder. Diz assim, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 24 e 25. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. O que a gente tem que entender é o seguinte: as obras se revelam na maneira como nós nos relacionamos. Quando falamos da obra de Deus, na realidade o que estamos falando é que devemos revelar o reino de Deus em tudo o que fizermos, ensinar sobre o reino, mas principalmente viver o reino. Assim como não dá para esconder o pecado, porque as obras que nós praticamos segundo a natureza humana revelam o nosso pecado, também as boas obras não dá para esconder, elas são manifestas. Como assim? O que a gente precisa entender é que quando nós abandonamos o conceito religioso de uma vida de religiosidade, nós entendemos que as obras elas se expressam na maneira como nós vivemos e nos relacionamos. Podemos aparentar ou querer aparentar algo, mas a maneira como nós nos relacionamos expressam a nossa natureza, o entendimento, a nossa maturidade e o quanto estamos compromissados com Deus. As relações, elas se fundamentam ou no fruto da carne ou no fruto do Espírito. Se nós andamos segundo a carne, nós expressamos o egoísmo, a hipocrisia, a mentira, nós expressamos a natureza humana, a forma de pensar deste mundo, a nossa ganância, os nossos interesses somente. Mas quando nós andamos segundo a natureza de Deus, que recebemos em Cristo Jesus, quando nós nos submetemos a Ele como Senhor e Salvador, nós recebemos da natureza de Deus, da vida de Deus, somos coparticipantes dessa natureza, nós fomos apresentados por Cristo de maneira santa, inculpável e irrepreensível diante de Deus, e diante disso nós devemos nos despir da natureza humana, ou seja, abandonar a forma de viver as relações segundo a natureza humana, para que a gente expresse as virtudes de Deus, ou seja, para que revelemos graça, misericórdia, a bondade de Deus, para que expressemos a mansidão, para que expressemos a vida de Deus, principalmente que revelemos o seu amor nas relações. É assim que a gente vive o reino de Deus, é assim que a gente expressa as boas obras, obras de justiça, porque andamos segundo a natureza de Deus. Nós temos que entender isso. Obras é a maneira como nós vivemos neste mundo. Se demonstramos compaixão, nós agimos em favor do outro. Se manifestamos a bondade de Deus, nós agimos em favor do outro, expressando o seu amor. Que a gente possa entender isso e compreender, não dá para esconder. Nós vivemos isso na nossa realidade, no nosso dia a dia. E precisamos, como filhos de Deus, entender que devemos despir da natureza humana e nos revestirmos de Cristo. Só assim expressamos a vida que temos do Criador, a vida eterna do Criador que nós recebemos, para andarmos neste mundo como filhos de Deus, glorificando o seu nome. Que a gente entenda isso, compreenda estas coisas, que a gente busque de todo o coração conhecer intensamente a Deus, sua vontade, para que a gente revele o seu reino e sua glória neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.